Deus maravilhoso, grande é o Senhor Jesus, fiel é o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus, louvado seja esse Deus majestoso, maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor. Tua presença é real, Pai. Tua presença é infinita, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Jesus, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Vai abençoando o início dessa live, meu Pai. Vai alcançando vidas, meu Deus. Alcançando vidas, Pai. Senhor, nos dá as palavras corretas, certas, a serem aqui ministradas, Pai. Que as palavras não sejam de mim mesma, Pai, mas sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio em Ti, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pelas Tuas promessas, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Jesus, a Tua presença é real, Pai. Bom dia, irmão Moacir, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Seja muito bem. Graças. Irmão Moacir, ouve bem a minha voz, irmão Moacir? Eu estou usando um microfonezinho aqui para ver se chega o áudio 100% aí para vocês. Me avisem quando não tiver bom o áudio para nós podermos estar ajustando aqui. Como que tá aí o som? Maravilha. Vamos lá. Como é que tá o Gabriel? Como é que tá a Vó Maria? Enquanto nós aguardamos o povo entrar aí, né? Vamos conversando. Irmã Vanira, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Vai ali embaixo naquele aviãozinho, irmã Marta, irmão Moacir, irmã Vanira, vai ali embaixo, tem um aviãozinho. Clica ali, vai mandando para o pessoal, vai enviando para os amigos, para os filhos, né? Vai enviando. Pastor Flávio Vieira, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, queridão. Tá aí trabalhando, né? Tá aí trabalhando. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Estamos aí todos em horário de almoço, alguns trabalhando ainda, mas nós paramos nesse momento, né? Eu saí cedo, fui fazer várias coisas ali, fazer exame, ia já trabalhar direto, mas falei, não, eu tenho meu compromisso meio-dia, então meio-dia eu paro. Se eu estivesse na rua, ia parar também, para poder fazer a nossa live aqui, esse momento com Deus, né? Que esse momento com Deus não importa onde nós estamos. O importante é nós termos esse momento que o Senhor nos direciona. Irmão Veridiano, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Cada um que vai entrando, pessoal, entra ali embaixo, tem um aviãozinho, vai clicando ali e vai mandando para o pessoal, vai compartilhando junto, nós vamos desfrutar do amor de Deus, né? Vamos desfrutar do amor de Jesus. Colocando aqui, ó, para vocês depois acessarem lá no YouTube também. Irmã Milena, paz do Senhor, irmã Milena, seja muito bem-vinda. Como é que está essa princesa maravilhosa de vocês aí? Que bênção. Deus abençoe. Deus usou uma vez o seu esposo, o irmão Swain, né? Swain, eu sou muito, não sou boa de nomes, mas Deus usou um dia seu esposo lá na sede para falar comigo e realmente foi uma mensagem de Deus, né? Foi algo que Deus realmente confirmou no meu coração e eu guardo muito, né? Eu não sou muito de profecia, de revelação, mas quando Deus arde a palavra dele no nosso coração, nós sabemos que vem do alto, sabemos que vem do Senhor, sabemos que Deus usa vasos, né?
vasos de valor, vasos que têm se colocado. E realmente Deus só confirmou aquilo que Deus já estava falando no meu coração há muito tempo, né? Louvado seja Deus. Pessoal, eu coloquei ali o nome lá do YouTube, tá? O endereço do YouTube, @ministrações da palavra, porque depois essa live fica salva lá. Todas as lives vão para lá depois que terminamos aqui, né? E você pode estar assistindo lá também. Entra lá, nos ajuda a expandir os canais, né, pessoal, as plataformas do YouTube. Entra, comenta, curte, compartilha. Irmão Vinícius, Deus abençoe a sua vida, irmão Vinícius. Deus abençoe, Jesus te ama muito, varão. Jesus te ama muito. Bora fazer aquilo que Deus tem na sua vida, né? Fazer a obra do Senhor. Colocar a mão no arado e não olhar para trás, não olhar para nada, olhar para o alvo que é Jesus. Então, pessoal, assim, nos ajudem a divulgar a obra do Senhor. Fica aqui salvo na plataforma, fica salvo lá na plataforma do YouTube, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção, você vai estar enviando a palavra do Senhor a muitas vidas que precisam, né? Aonde nós não podemos ir pessoalmente, às vezes esse vídeo, essas lives alcançam, né? A palavra do Senhor alcança. Hoje em dia a gente consegue pelas plataformas, vivemos um mundo, uma era digital, então às vezes quando eu não posso ir, o Senhor Jesus nos permite através das plataformas chegarmos lá. Amém? Vamos iniciar a nossa oração aqui, já é 12:06, e eu não quero me demorar muito, porque eu sei que a maioria trabalha, né, tá em horário de almoço. Vamos falar com o Senhor Jesus nesse momento? Eleve o seu coração, a sua vida, apresente a Deus agora a sua vida. Eu não sei como você acordou hoje, se você está bem, se você está enfermo, se você está preocupado, abatido, angustiado, mas eu quero dizer para você que nós vamos orar e a palavra do Senhor vai falar ao meu coração e ao seu coração nesse momento, porque esse é o momento com Deus, o Todo-Poderoso na minha vida e na sua vida. Vamos falar com Jesus? Senhor Deus, nesta hora, Pai, em sua presença, Pai, aqui nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Vem nesse momento, Pai, tirar o eu, o ego, o achismo, Pai. Aquilo que nós, ó Pai, como humanos, às vezes sabemos, ó Pai, achamos que sabemos falar, achamos que sabemos fazer. Mas que o Senhor venha, Pai, mortificar a carne e vivificar o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Nos dá ouvidos audíveis à Sua voz nesse momento, Pai. E que esse momento, ó Pai, que é um momento todo especial, um momento com Deus, Pai. Que esse momento com Deus seja, Senhor, aqui, Senhor, enviado, Senhor, a outras vidas, que a Tua palavra alcance, Pai, as pessoas que estão lá nos hospitais, aquelas crianças que talvez estão lá no orfanato, aqueles adolescentes, pré-adolescentes, as crianças pequenas. Senhor, que alcance, Senhor, ao lar dos idosos, alcance, meu Deus, as prisões, Pai, que leva a Tua palavra de cura, de libertação e de salvação para as suas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por todos que estão aqui nessa live, os que estão entrando, meu Pai, os que vão entrar, os que vão ouvir no decorrer desse dia, Pai. Eu peço que o Senhor poderosamente, Pai, derrame as Tuas bênçãos, ó Pai. Derrame, Senhor Jesus, as Tuas, Senhor, preciosidades, dádivas sobre as nossas vidas. O Teu óleo precioso, Pai. Obrigado, Senhor, nos dá direcionamento, ó Pai, e entregamos tudo em Suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém, Jesus, amém. Irmão Alessandro, seja bem-vindo em nome de Jesus. A todos quantos estão aqui, os que vão entrar. Depois nós estaremos orando, sim, irmã Vanira, pelo Patrick. Saiu do hospital e está em casa. O que aconteceu com o Patrick? Depois nós vamos orar, intercedendo por ele. Eu já vou anotar aqui, porque eu gosto de levar os nomes, né? Patrick. Passa o que aconteceu com ele, para a gente poder estar orando, né? Pessoal, você que tem a sua água, sua Coca-Cola, seu suco, a mamadeira da criança, o chazinho, o mingauzinho, o papazinho, né?
desde já que o Senhor abençoe, depois nós vamos estar orando no final, mas desde já que as bênçãos do Senhor seja sobre o seu alimento, sobre a sua comida, sobre a sua bebida, sobre o chazinho dessa criança, sobre o mingauzinho, né? Esse papazinho que a criança vai comer, em nome de Jesus, já está abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos trazer aqui uma palavra maravilhosa que traz a mim e a você, que diz por título sobre a autoridade de Jesus, sobre a liderança de Jesus. E eu quero dizer para você que é uma palavra maravilhosa ao meu e ao teu coração. Paz do Senhor, irmã Fátima, obrigada por estar presente conosco. Deus abençoe sua vida, amada. Saudades, Deus abençoe. Obrigado por esse momento com Deus aqui juntamente conosco, né? A todos vocês, pessoal, vão ali embaixo no aviãozinho, divulgue, mande para os seus amigos, colegas, parentes, né? Para eles estarem também desfrutando desse momento com Deus aqui, né? A gente nunca sabe o que a pessoa está passando, né? Então vamos enviar, vamos compartilhar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ah, sim, o Patrick sofreu um acidente, né? Que estava em coma no hospital. Sim, lembro sim. Lembro, estaremos orando, já estamos orando por ele já, lá no monte, estamos em oração, né? Irmã Vânia, beijo grande, irmã Vânia, missionária Vânia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Vamos juntos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 35, uma passagem bastante conhecida, mas que o Senhor traz ao meu e ao teu coração hoje. Diz assim, o título é Jesus acalma a tempestade, o título desta mensagem nas Escrituras do Senhor. Diz assim, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Até aqui, né? É uma passagem bem conhecida que você pode estar também depois lendo na sua casa, né? Depois nós vamos lendo conforme vamos falando aqui. Essa passagem nos relata um evento muito crucial, um evento que foi um momento de desespero, de apavoro na vida dos discípulos, ao atravessarem para o outro lado, né, do mar, para o outro lado da margem. Perdão. Me afoguei com o vento. Perdão. Jesus estava ali depois de passar um dia inteiro ministrando a palavra de Deus para aquela multidão. Jesus agora olha, né, para os seus discípulos e já estava anoitecendo e Jesus fala, olha, vamos atravessar, vamos para o outro lado da margem. Jesus então ele entra no barco ali com seus discípulos e vai deitar, vai descansar, repousar, colocar sua cabeça sobre o travesseiro. Ele entra e ele deita na polpa do barco e ele dorme. Porque Jesus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle daquela passagem, daquele mar para o outro lado da margem. Quando o Senhor Jesus fala para os discípulos, vamos para o outro lado da margem, existe um propósito. E esse propósito é realmente passar para o outro lado. Mas ao passar para o outro lado da margem, a princípio existe uma calmaria. Está tudo indo muito calmo, está tudo indo muito bem, está tudo tranquilo. Mas a Bíblia diz que no meio da travessia, uma grande tempestade se levanta, ameaçando o barco e a vida dos discípulos, a ponto de já estar entrando água dentro do barco. Está entrando água. E os discípulos então ali começam a se apavorar, começam a ficar desesperados. Em primeiro momento, eu acredito que os discípulos tentam resolver da sua forma.
Como eles agora têm domínio no barco, são pescadores, têm ali habilidades, eles tentam resolver da sua forma. Mas chega um momento em que a tempestade, o vento é forte, o mar se revolta, e aí os discípulos começam a ver ali aquilo ameaçando talvez até o barco ir a pique. E essa tempestade simboliza para mim e para você as dificuldades, os desafios, os momentos de crise que inevitavelmente acontecem na nossa vida. Acontece. Nós passamos por esse momento. Muitas das vezes o Senhor ordena a nossa vida, nós fazermos algo, né? Fazer a obra de Deus, sair em missão, ministrar a palavra, ir para outro lado, vou atravessar a Macedônia, vou atravessar o Mar da Galileia, vou lá no presídio, vou lá nos hospitais, vou fazer a obra de Deus, vou fazer a vontade de Deus. E os discípulos fizeram aquilo que Jesus ordenou. Eles estavam sobre a liderança de Jesus, sobre a autoridade de Jesus. E Jesus agora lá deitado, com a sua cabeça no travesseiro, na polpa daquele barco, né, bem tranquilo, descansando, porque Jesus, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele tem. Porém, em meio àquele perigo, os discípulos agora olham e dizem, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Jesus não está vendo? Jesus, será que ele não está percebendo que o mar está revolto, com, né, as ondas chicoteando o barco balançando fortemente? Como que ele consegue dormir? E nós aqui passando por esse tormento. E isso pode gerar, como gerou nos discípulos, pode gerar a mim e a você no nosso dia a dia, durante a turbulência que nós muitas vezes passamos, nos desafios do nosso dia a dia, que muitas das vezes você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, seja um momento às vezes de desemprego, um momento de estar distante da presença do Senhor, porque quando nós estamos distante da presença do Senhor, nós também passamos por turbulência e é pior ainda. É pior ainda, porque você está fora da presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, mesmo que você passe a turbulência, mas você está sobre a liderança de Jesus, sobre a autoridade, sobre o poder divino dele. E muitos desafios que nós passamos, tem momentos que nós pensamos que Jesus não está vendo o que nós estamos passando. Jesus está em silêncio, Jesus não fala comigo, o Senhor não tem usado o profeta, o Senhor não usa o pastor, o Senhor não usa o missionário para me trazer uma palavra de conforto, de ânimo, de motivação, e nos gera o que? Uma sensação de que Deus está distante de nós, ou que é indiferente aos nossos momentos mais difíceis. Agora o Senhor não me vê, o Senhor não me olha, o que está acontecendo? Deus não me responde. Porque Deus não me ama, porque Deus agora virou as costas para mim. Nós, como seres humanos, agimos da mesma forma e até piores do que os discípulos. Muitas das vezes nós questionamos onde está Deus. O que Jesus está fazendo que não está vendo? Eu aqui, ó, eu oro, eu busco, eu jejuo e eu estou passando por essa tempestade. Cadê Deus para me socorrer nesse momento? Cadê Jesus? E os discípulos ali desesperados agora, vão lá e acordam Jesus. Vão lá e acordam Jesus. Lá no versículo 38, fala assim, Jesus estava na polpa do barco dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? E o 39 diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. E a bonança veio completa sobre as suas vidas. Ou seja, mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está se importando com todo esse mar revolto? O Senhor não está vendo o que nós estamos passando? E isso revela o quê? A angústia, o medo, o pavor, a falta de fé desses discípulos que ali estão com Jesus. É um grito humano em meio a momentos de vulnerabilidade. Quantas vezes eu e você temos esse grito humano de vulnerabilidade? É aquilo que nós acabamos de falar. Ei, será que Jesus não se importa comigo? Deus não está me vendo, Deus não me vê, Ele não me responde, não manda nenhum sinal. Muitas das vezes, amados, o Senhor Jesus trabalha no silêncio na nossa vida.
trabalhar no silêncio. Às vezes Deus está ali também só provando a minha e a tua fé. O Senhor está provando a minha e a tua fé, para ver até onde vai. E eu digo para você que o desespero, a angústia, o medo, quanto mais nós temos medo, mais ficamos ansiosos, mais ficamos nervosos, mais ficamos preocupados e menos nós cremos no poder e na autoridade que Jesus tem. Você pode crer em várias coisas que as pessoas vêm falar para você. Ah, faz a simpatia tal que vai dar certo, que você vai melhorar. Ah, vai lá, procura um terreiro, procura um não sei o quê, vai lá, faz uma macumba, faz um benzimento. Procura em outras coisas ao invés de procurar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode livrar a mim e você de mares turbulentos, de ventos fortes. Ele não é que ele não se importa com você, Jesus se importa com você. E quando Jesus ele entra no barco comigo e contigo, se ele está dentro desse barco, você está sobre a liderança, eu estou sobre a liderança de Jesus. E se nós estamos sobre a liderança de Jesus, nós temos que confiar. Salmos 37:5 fala, confia nele. Entrega tudo a ele e ele fará. É ele quem faz. É ele quem domina os ventos e o mar. Jesus ali o que falou? Aquieta-te vento. Acalma-te mar. Deu, chega. Chega de turbulência, acabou. E a Bíblia nos traz aqui que o mar então se acalmou, o vento se acalmou. E os discípulos agora olham e vê que quando Jesus ordena para que o mar e o vento se calem, se aquete, imediatamente a tempestade cessa. Cessa aquela turbulência. E chega o quê? A bonança, a paz. A paz. Naquele momento de desespero agora se transforma em alívio, em paz. Alegria. Ai, graças a Deus. Passou a turbulência. Glória a Jesus. Eu e você. O Senhor quer trazer bonança e paz para mim e para você. Mas o Senhor também traz para mim e para você. Ele também chama a minha atenção e a sua para a nossa fé. Para a nossa fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É impossível. Mas Deus também não te deixa sozinho. Deus jamais vai te deixar só, porque o Senhor não nos deixa só. Ele está o tempo todo olhando para mim e por você. Isaías 59 nos traz, 59:1 diz que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa te ver, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa te salvar. Jesus ali levantou, foi lá e ordenou ao vento, ordenou ao mar que se aquietasse. Ali estava trazendo esse milagre, demonstrando para mim e para você que o poder absoluto de Jesus é sobre a natureza, revelando a sua divindade, a sua capacidade de trazer paz para mim e para você. O Senhor, ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Talvez você vive momentos de tormentos, de angústia, de depressão, momentos que você pensa que não vai ter mais, não tem mais jeito. Os discípulos poderiam estar ali, naquele momento eles estavam vivendo uma turbulência. E naquele momento não tem mais jeito, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui? Ainda olho para o lado e vejo Jesus dormindo maravilhosamente, numa paz de espírito. O que aconteceu? Nós estamos aqui quase morrendo ainda pique, e Jesus ali não se importa, não olha para nós, não está vendo que nós vamos morrer aqui. Mas não, tudo tem a sua hora, tudo tem seu tempo, Jesus está na liderança. Jesus então levanta, aquieta o mar, aquieta os ventos, cessa aquele apavor, aquele desespero, aquela angústia, aquele medo, agora se torna em momento de paz, de bonança, de alegria, graças a Deus, de alívio.
E Jesus então questiona os seus discípulos. Por que sois tão tímidos? É a palavra do Senhor que traz a mim e a você. Ele traz lá no versículo 40. Em algumas versões fala: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam ali apavorados. Eles estavam ali apavorados diante de Jesus. E Jesus ali vira para ele e fala: por que vocês ainda têm medo? Estão com medo de quê? Se eu estou com vocês? Vocês não têm fé? Vocês não acreditam no poder e na autoridade que há sobre a minha vida, que há sobre o meu nome? Olha a pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje. Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Flávia, porque você é tímida, né? Alessandro, por que sois tão tímidos? Jéssica, por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Eu sou o Senhor e sou contigo. Não te preocupe, só confia, entrega a mim, porque sou eu que estou nesse barco. Não é qualquer pessoa, sou eu, o Deus da sua vida, Jesus Cristo Todo-Poderoso. E essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, ainda não tendes fé? Por que sois tímidos? Por que estáis com medo? Ele aponta o quê? Para a importância de nós termos mais fé. Em meio aos problemas, às turbulências, dificuldades, isso tudo, ele pergunta para mim e para você. Ele pergunta: qual é a nossa fé? Em quem está a nossa fé? Em quem está a nossa confiança? A tua confiança está em quem? No Pedro, na Maria, na Joana, no São Jorge, na Maria, vai com as outras? A tua confiança está em quem? Em quem está a tua confiança? Se no teu barco Jesus está com você, não importa a distância que você vai, o mar que você vai entrar, as ondas que você vai enfrentar, o vento que vai balançar o seu mar. Ei, Jesus está no barco e sobre a liderança dele você confia, sobre a liderança dele você atravessa para o outro lado com a vitória na sua vida, nas suas mãos. Talvez você possa dizer assim: ah, missionária, é muito fácil ler essa passagem, é muito fácil dizer que Jesus está no barco e que vai ser fácil e que tudo vai... Não, eu quero dizer para você que não é fácil, mas nós temos que confiar na identidade de Jesus, no poder de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Confiar, sabe o que é confiar? É confiar que Ele está liderando a sua passagem, a sua travessia. Não importa o vento, mas Ele está ali com você. Não se preocupe. Ele está liderando a tua travessia. Ele está liderando. E mediante agora o poder e a autoridade de Jesus, quando o mar acalma, quando os ventos cessam, os discípulos agora começam a olhar uns para os outros, diante de todo esse poder manifestado, e eles então são tomados de temor do Senhor. Mas não é um temor de medo, não é um temor de pavor. Ai, Jesus fez, eu tenho... Não é um temor de medo. Temor não é ter medo. O temor que eles têm aqui é um respeito, é um profundo respeito e reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, porque não existe outro Deus maior do que Jesus. Não existe outro Deus. Não há outro Deus semelhante a Jesus que tenha esse poder de fazer o mar cessar, de fazer o mar se acalmar e os ventos cessarem. Quando os discípulos ali veem o poder e a autoridade de Jesus sobre o mar e sobre os ventos, então eles começam a perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este? Eu pergunto para você, como é que está o mar da sua vida? Como é que estão os ventos na sua vida? E eu quero dizer para você, não busque em outros deuses, não busque em Maomé,
Não busquem em deuses de Mamon. Não busquem. Busquem em Jesus de Nazaré. É só Jesus, é Ele que é a vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho que te leva à solução. Ele é o Deus que acalma a tempestade na sua vida. Ele é quem acalma os ventos dentro do seu lar, lá no seu trabalho, na sua saúde. É Ele, é sobre a liderança dEle, sobre a liderança de Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus está conosco em meio a todas as tempestades, mesmo que pareça que muitas das vezes Jesus está ausente, está distante, não está vendo o que nós estamos passando, mas eu quero dizer para você que o principal é você crer no Senhor, e a fé ela é essencial para vencer os desafios, para vencer as tempestades da nossa vida, sem sucumbir ao medo. Porque confiar em Jesus nos traz paz, nos traz segurança, nos traz alívio, nos traz bonança, nos traz bonança. Provações todos nós vamos ter, e muitas das vezes as provações podem nos levar a um reconhecimento muito mais profundo da autoridade de Jesus, muito mais profundo. Então, sob a liderança de Jesus, eu e você vamos descansar. Vamos descansar. 1 Pedro 5,7. Eu quero ler para você aqui, ó. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Olha só que maravilha. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus a tua ansiedade, o teu medo, a tua angústia, o pavor. Está revolto o mar na tua casa, lança sobre o Senhor. Não te preocupes, porque Ele está contigo. Ele está com você. É Ele que se levanta para acalmar os ventos que sopram sobre a sua vida. É Ele que se levanta para acalmar quando o mar está revolto. Creia no Senhor Jesus, confie nesse Cristo vivo, confie num Deus verdadeiro, leia a palavra do Senhor, ore, busque. Eu costumo dizer que muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Não adianta eu orar, eu clamar pela sua vida, ir para o monte, buscar o Senhor, você receber a bênção e você não se achegar a Jesus, e você não servir a Jesus. De nada vai adiantar. Por algum tempo, o mar pode acalmar na sua vida. Por algum tempo, a tempestade pode se acalmar, os ventos podem cessar, mas se você não estiver com Jesus, quando esse mar se revoltar novamente, provavelmente ele pode sim trazer o seu barco a pique, porque aonde Jesus não está, quando a sua vida não está sendo liderada por Jesus, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Jesus, quando ele está no meu barco, no seu barco, que é a minha vida, é o nosso coração, é a nossa alma, então Jesus está ali. Mesmo que ele está ali na polpa do barco, deitadinho, ali repousando, mas tudo está sobre a liderança dele. Tudo. Eu vejo muitas pessoas que vão para a igreja, recebem a cura, recebem ali o milagre do Senhor, e depois que recebem a bênção, passou a tempestade, passou o vento, agora eu vou viver o mundo, agora eu vou viver para Satanás, agora eu vou me dedicar à vida que eu estava lá, no pecado, na podridão. Saia dessa podridão, saia desse pecado, vem para Jesus, porque no barco que Jesus estará sob a liderança dele. Toda tempestade, todo vento vai cessar, porque é ele que está liderando a tua travessia. Em meio aos desafios, em meio aos problemas, não tenha medo, não deixe que o medo, a timidez, não deixe a falta de fé, busque no Senhor, ore, porque Jesus vai mudar a história da sua vida, vai mudar a travessia que você está nesse mar. Ele vai, em nome de Jesus, ele vai levar você para o outro lado da margem em segurança. Para o outro lado da margem, você vai chegar lá na paz e na bonança. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor fale com você muito mais ainda
muito mais, aonde talvez as minhas palavras aqui não alcançaram, mas que as palavras de Jesus, a unção do Espírito Santo, venha falar sobre a sua vida, sobre o seu coração, venha transformar, venha libertar, venha te liderar. Deixe Jesus liderar a sua vida, deixa Ele liderar esse barco, essa sua vida na travessia desse mar, porque o Senhor é contigo, Ele é contigo em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom na minha e na sua vida. Olha que palavra maravilhosa que Deus traz para mim e para você hoje. Uma palavra que nos dá paz, alegria, que mostra para mim e para você que nós estamos, mesmo que passando imensa tempestade, mas Ele não está ali, não que Ele não esteja nos vendo, Ele está nos vendo, Ele está nos vendo, Ele sabe tudo que está acontecendo. Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade no meio do mar? Você acha que Jesus não sabia que o mar ia ficar revolto e o vento ia soprar forte? Claro que Jesus sabia. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Portanto que quando Jesus se levanta e ordena imediatamente a obra da sua criação ali, o mar e o vento lhe obedecem. E Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então somente creia no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vi aqui, cadê aqui? O irmão Lohan colocou aqui, né? O Lohan tá como Rosa_piloto. Pedi a Deus alguns anos atrás, consegui realizar. Foi alcançado com uma bênção. Maravilha, Lohan. Quero você lá na igreja, Lohan. Você e a tua família. Não demora não, menino. Vai lá. Tira um tempo para Deus, hein? Domingo, culto da família, Lohan. Pega a tua esposa, teu filho. Vamos lá, queremos orar com você, abençoar a sua vida. Estender as mãos para você, te abraçar com amor e carinho e dizer para você que Jesus te ama muito e que Ele tem um plano na sua vida, tem propósito e Ele vai te abençoar muito, viu? Em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar você aqui para nós orarmos, para nós agradecer a Jesus, depois dessa palavra maravilhosa, depois que o Senhor falou comigo e contigo. Quero dizer para você, busque ao Senhor. Busque a Jesus, coloque a sua vida, coloque o seu barco na liderança de Jesus. Não te preocupes, o Senhor, Ele está com você. Ele está com você, Ele é com você. Tá? Mesmo que pareça às vezes, Jesus tá tudo em silêncio, tá tudo calmo. Outro dia eu conversava aqui com uma pastora e ela disse para mim, missionária, Deus está muito quieto, Deus não fala comigo, e eu estou orando, eu estou buscando, e eu não recebo resposta nenhuma. Eu quero dizer para você, tem coisas que Deus trabalha no silêncio. Tem coisas que Deus age no silêncio. Então não se preocupe se Jesus está dormindo lá na polpa do teu barco. Porque quando Ele levanta, com autoridade, com o poder que há no seu nome, o mar se acalma e o vento se aquieta. Amém? Vamos falar com o Senhor Jesus, vamos orar, nesse momento pegue a sua água, seu copo com água, pegue a mamadeira do seu neném, a sua coca, seu suco, sua foto, peça de roupa, né? Vamos orar, vamos interceder a Jesus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, Pai, na sua presença, Pai, ô Espírito Santo de Deus, Pai, não as minhas mãos, Pai, porque delas nada tem, Senhor, mas pelo poder do Teu nome, que é sobre todo nome, Pai. E assim o Senhor faz de mim instrumento usado em Suas mãos, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor deu pelas mãos de Paulo, onde foram feitos milagres e maravilhas, Pai. E aqui, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Pai, que há sobre a minha vida, sobre as minhas mãos aqui, Senhor, que delas, Senhor Jesus, venha sair a virtude do Teu Espírito e vá de encontro agora, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, de cada pessoa que está nessa live, Senhor, que ouviu a Tua palavra, meu Pai. Aqui o Senhor falou conosco, Senhor Jesus, mostrando o Teu poder e a Tua autoridade que o Senhor tem, ó Pai, sobre a tempestade na nossa vida,
no dia a dia, Pai, sobre os desafios, sobre os medos e as angústias que nós passamos, Senhor. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que acalma o mar. O Senhor é o Deus que cessa os ventos nas nossas vidas, Pai. E neste dia, neste momento, ó Pai, venha acalmar o mar, Senhor, a tempestade na vida dos teus filhos, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, mas que o Senhor alcance agora, Pai, a vida de cada um, com a tua autoridade, com o teu poder, Senhor. Senhor Jesus, porque Tu és aquele Deus maravilhoso lá que esteve com os discípulos e está aqui hoje conosco, Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ô Espírito Santo, a pergunta que os discípulos fizeram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Este é Jesus de Nazaré nas nossas vidas, o Cristo vivo que tem poder sobre os céus e sobre a terra e que lidera, Senhor, a nossa travessia, Pai, neste mar que nós vivemos no dia a dia, Senhor. Espírito Santo, alcança agora, meu Pai, Senhor, as crianças que estão junto nessa live, os bebês de colo, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os adultos que aqui estão, os idosos, meu Pai, que estão ali, Senhor, ouvindo, ó Pai, a Ave Maria, Senhor, Jesus vai abençoando, Senhor, vai alcançando vidas, pastores, missionários, obreiros que estão aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor venha alcançar suas vidas, Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação, meu Pai, derramando a unção do Teu Espírito, meu Pai, sobre essa peça de roupa, sobre essa foto, sobre esse copo com água, esse refrigerante, esse suco, esse alimento, essa mamadeira dessa criança, esse chazinho, talvez essa medicação, Pai, que essa pessoa toma, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar essa medicação, ó Pai, e que através dela, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, possam, Senhor, ter resultados, ó Pai, em sua saúde física, Pai. Venha abençoar a saúde espiritual de cada um, Senhor. E ao levantar, Senhor, das nossas mãos aqui, Senhor, ao levantar das nossas mãos, Pai, diante de Ti, Senhor, agora, nós clamamos a Ti, Senhor, em alta voz, com gritos de ser humano, Pai, do humano que está aqui, Senhor, Jesus, clamando com fé, gritando a um Cristo vivo, Jesus amado, nesse poderoso momento, ó Pai, nesse momento com Deus, Pai. Nós falamos contigo, Senhor, e eu peço que o Senhor venha abençoar a todos agora, em nome de Jesus, na condição, Pai, de Tua serva e ministra da Sua palavra, pela unção que me é concedida, Pai, do alto dos céus, eu profetizo cura agora sobre a vida de todos, aquele que está afastado dos Teus caminhos, Pai, dê força para que ele volte, Pai, para que ele volte correndo para os teus caminhos, porque é chegada a hora do Senhor buscar a sua noiva, Pai. Senhor Jesus, nos dá força, que nos dá, Senhor, acrescenta a nossa fé em Ti, Jesus. Vem nos abençoar, Senhor. E eu creio, Pai, que neste barco nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. E colocamos a nossa vida, Senhor, sobre a Tua liderança, porque tudo está em Suas mãos, tudo é para Ti, Senhor. Tudo é por Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor tem o poder sobre as nossas vidas, Pai. Entregamos tudo em Suas mãos. Que o Senhor abençoe essa tarde, esse dia, ó Pai. Abençoe, Senhor, os que vão assistir no decorrer desse dia, Pai, essa live, Pai. Senhor, vão assistir à tarde, à noite, à madrugada. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. Nós determinamos agora ser curado, ser curada, ser liberta, ser transformada, ser agora salvo pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe o seu dia em nome de Jesus. Tem alguém aqui na live, pessoal, que está afastado dos caminhos de Jesus e que você queira dar um passo para Jesus, que você queira reconciliar, voltar com Jesus? Tem alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém aí, fala aí, coloca a mãozinha aí, coloca eu, e eu vou estar orando com você, tá? Vou estar abençoando a sua vida, a gente vai estar direcionando a sua vida diante do Senhor. Colocando Jesus, você vai estar permitindo Jesus entrar no seu barco, na sua vida, deixando Jesus liderar a sua vida, né? Em meio a tantas tempestades, em meio a tantos ventos, né? Se tem alguém que você possa falar, a gente vai estar orando, né? Irmã Débora, que Deus abençoe, Jesus te abençoe grandemente, né?
Todos estão bem, todos estão com Jesus no seu barco aí, amém? Todo mundo na liderança de Jesus, então tá certo. Pessoal, eu convido vocês a estarem amanhã, às 19h30, na Igreja Casa de Deus, no bairro Centenário, em Jaraguá do Sul, no endereço na rua Expedicionário Fidelis Sting, tá? Expedicionário Fidelis Sting, no número 676. Você vai chegar nesse endereço, tá? Você não vai ver a igreja nem placa, mas você vai chegar nesse número 676, na rua Expedicionário Fidelis Sting, número 676. Você vai chegar na lateral, aos fundos, em cima no segundo piso, é a igreja. Eu te convido amanhã, amanhã é culto de prosperidade e nós estaremos orando, abençoando a sua vida, tá? Estaremos lá eu, meu esposo, pastor Flávio, os obreiros da igreja, estaremos lá de braços abertos para te recepcionar, para orar com você, para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que será um tempo especial, maravilhoso, que você terá na casa do Pai, na casa do nosso Pai. Eu te convido a estar lá, tá? Esta live fica salva aqui na plataforma da igreja e também na plataforma do YouTube. No YouTube você vai escrever tudo minúsculo, @ Ministrações da Palavra, sem tio e sem cedilha, tá? E você vai entrar lá no YouTube. Eu peço para você, entra lá, curte, compartilha, comenta, deixa o teu pedido de oração, que nós estaremos levando para oração no monte. E todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, eu estou aqui orando pela vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. A você que está entrando agora, nós já estamos finalizando essa live, mas eu te convido para estar aqui amanhã. Amanhã estará conosco aqui na live a missionária Cirlei, é para ela estar aqui amanhã. Eu estou esperando só a confirmação dela, se realmente ela vai estar. Se ela estiver, eu vou postar o cartaz, tá, da live com ela aqui amanhã, tá bom? Eu só estou esperando ela me confirmar, mas é para ela estar aqui amanhã na live conosco. Irmã Kelly, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Sidney, Deus abençoe também. Tá, pessoal? Então, todos os dias ao meio-dia nós temos essa live Momento com Deus. E nós estamos aqui orando e abençoando a sua vida, derramando bênção. Tem live no sábado e no domingo, missionária? Tem live no sábado e no domingo. Domingo, meio-dia, sábado, meio-dia. Nós não paramos, porque a obra do Senhor não para. O que Jesus falou lá para os fariseus, quando questionaram Jesus, porque ele realizou uma cura no sábado, né? O que Jesus falou? Se meu Pai que está no céu trabalha todos os dias, eu também aqui estou fazendo a obra do meu Pai. Então eu e você não podemos parar, a obra de Deus não pode parar. E nós vamos usar essas plataformas para falar do amor de Jesus. Se é nos permitido essa ferramenta, que vamos usar para falar do amor de Jesus. Tem tanta gente que usa para tantas outras coisas que não edificam, que não traz benefício. Vamos usar para abençoar vidas, porque através dessas plataformas chega nos hospitais, chega nas penitenciárias, chega lá nos orfanatos, onde aquelas crianças muitas vezes não têm acesso, né, a ir para uma igreja, mas eu e você estamos aqui para juntos abençoarmos outras pessoas, compartilharmos e desfrutarmos do amor de Deus. Amém? Vamos tomar nossa água que foi orada, ungida e abençoada? Todos juntos? Em nome de Jesus. E no domingo, culto da família e culto de Santa Ceia do Senhor. Você se prepare, busque, ore, jejue, se prepare para você participar desse banquete maravilhoso que Jesus traz para mim e para você, em que fazemos em memória dele, até a consumação dos séculos, onde um dia nós estaremos lá com o próprio Cristo, na ceia que ele preparou e nos espera. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tá? A irmã Adna colocou aqui o endereço da igreja, né? Colocou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Não consigo, mas tem ali, né? Rua Expedicionário Fidelis Stinger, número 676, bairro Centenário, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Você é de Jaraguá? Eu te espero lá. Bora lá, né?
juntos compartilharmos e desfrutarmos do amor de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui nessa live. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela presença de cada um de vocês que aqui estiveram presentes até o final dessa live. Que Jesus abençoe pela presença, pela audiência e compartilhe essa live. Eu agradeço. Um beijo no coração. Que Deus abençoe e até amanhã. Se Deus quiser, meio-dia aqui na live. E se a missionária Cirlei puder, ela estará. Ela esteve conosco no domingo e foi bênção. Então amanhã, olhe aí para Deus providenciar para que ela esteja amanhã presente nessa live, trazendo uma palavra do coração de Deus ao meu e ao seu coração. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.